Saudações, meus caros. Tudo bem com vocês? Bom, se sim, então vamos para o início de fato do ano letivo. Infelizmente, por hora, online, mas estamos próximos em pensamento. Bom, como eu havia dito para vocês na apresentação da disciplina desse ano, a gente trabalharia muito com conceitos importantes no estudo da filosofia. E esses conceitos estão presentes no livro de vocês e serão estudados ao longo do ano. Hoje, o primeiro capítulo é um convite a pensarmos o conceito de moral e o conceito de ética, que na verdade ouvimos o tempo todo em praticamente tudo quanto é espaço, mas quase nunca paramos para pensar sobre o que é moral, o que é ética. Então hoje a gente vai compreender o que esses dois conceitos querem dizer. Bom, a palavra ética vem do grego e significa costumes. A ideia de moral, a palavra moral, vem do latim mores e também quer dizer costumes. Então, quando você para refletir sobre a palavra ética em sua origem, ethos, e a palavra moral em sua origem latina, mores, ambas tinham o mesmo significado. E provavelmente você deve estar se perguntando, Ethel, mas se tinham o mesmo significado, por que então a gente usa tanto uma quanto outra como ideias complementares hoje? E eu vou explicar. Hoje a gente usa ética e moral como ideias complementares porque, na medida em que avançamos no tempo, houve uma mudança na perspectiva desse conceito. Para quê? Para que as duas palavras significassem coisas diferentes, mas que se alinham entre si. Daí, hoje, a gente simplesmente não traduz ética e moral só pela palavra costumes. A gente vai perceber que ética e moral se complementam por quê? Porque a moral, ela é o conjunto de normas que regem o comportamento de uma sociedade. Percebam, eu disse, é o conjunto de normas que regem a sociedade. A moral não é a lei. A moral até inspira a criação de algumas leis, mas ela não é a lei. A lei, a lei de um país está contida na Constituição daquele país. A última Constituição que nós temos no Brasil, ela foi promulgada em 1988. É chamada de Constituição Cidadã. No entanto, os valores morais são valores que, apesar de não estarem escritos em lugar nenhum, apesar de não terem validade de lei, daí quando você fere um valor moral, você não necessariamente cometeu um crime, mas os valores morais colaboram para o bom funcionamento da sociedade e das relações sociais. Te dou um exemplo. É um valor moral respeitar o próximo como você gostaria de ser respeitado. Algumas pessoas podem, por exemplo, num ato de calor do momento, de estarem nervosos, emitirem ou falarem uma palavra ofensiva para alguém. Pode acontecer. Mas, moralmente falando, seria ideal que nós conseguíssemos controlar nossos sentimentos a ponto de não explodir nunca. Mas caso isso ocorra, é valoroso que você reconheça que errou e se desculpe. Então perceba que os valores morais são valores presentes na sociedade.
São pessoas, por exemplo, que se adequam à ordem do bom funcionamento da sociedade. São pessoas que prezam pela conservação dessa harmonia social. São pessoas que, por exemplo, não jogam lixo no chão porque sabem que existe um recipiente para colocar o lixo. São pessoas que não fazem barulho porque sabem que o barulho incomoda outras pessoas que estejam em silêncio. São pessoas que entendem que filas, apesar de chatas, são importantes para organizar determinados ambientes. São pessoas que sabem que não existe uma pessoa melhor do que a outra e que todos merecem respeito e dignidade. Então, esses são valores que não necessariamente estão postos na lei, mas que ajudam a sociedade a funcionar melhor. E provavelmente inteligentes como vocês são, devem estar se perguntando: mas Theo, e a ética? A ética é exatamente o cumprimento desses valores, é exatamente o colocar em prática desses valores sem se preocupar se existe ou não alguém vendo. Sabe aquela coisa de que você sabe o que é certo e você faz o que é certo, independente de ter alguém assistindo para aplaudir ou de que não tenha ninguém vendo? Você simplesmente faz, porque aquilo é o correto a ser feito. Exemplo: você encontra uma carteira recheada de dinheiro, mas lá tem os documentos da pessoa, que é o proprietário da carteira, tem o contato da pessoa. Você pode agir de forma antiética e ficar com esse dinheiro. Mas se você tiver uma consciência moral, se você for uma pessoa ética, você vai pegar o telefone, vai ligar para o proprietário da carteira e informar que encontrou e devolver com tudo o que havia nela. Óbvio que você pode ser recompensado por isso. Talvez o proprietário da carteira, feliz e aliviado, te dê uma gratificação. Você pode aceitar ou não, mas você escolheu fazer o que era correto. Isso é ser ético. Isso é pôr em prática os melhores valores sociais para o bom funcionamento da sociedade. Um filósofo alemão, nascido na cidade de Königsberg, no interior da Alemanha, chamado Immanuel Kant. Kant disse que a ética é a teoria dos costumes, ou seja, é o escrito e a reflexão sobre como nós, seres humanos, nos comportamos no cotidiano das sociedades. Ele também sugeria que é possível substituir a palavra ética pela ideia de ciência das leis da liberdade. E você deve estar se perguntando como assim ética é a ciência das leis da liberdade. Imagina o seguinte: se você é uma pessoa ética, você costuma agir de forma ética, você não tem motivo nenhum para se preocupar com as suas ações. Se você age costumeiramente de forma ética, você pode continuar agindo assim sem nunca temer qualquer tipo de punição. Mas se você conviver com uma pessoa que só é ética quando convém, só é ética quando tem alguém fotografando, alguém filmando, alguém vendo o que ela está fazendo, essa pessoa vive um transtorno permanente, uma angústia permanente, porque ela precisa o tempo todo fingir que é ética, porque tem gente olhando, e ela só relaxa quando ela supõe que não tem ninguém observando. Por isso Kant afirma, olha, leis da liberdade. Porque se a gente tiver que passar uma vida inteira fingindo ser quem não somos, nunca seremos livres. Então, só quem é ético e age da forma correta pode tranquilamente fazer as coisas porque sabe que são as coisas corretas a serem feitas. Cabe dentro da filosofia, dentro do tema maior ética, o estudo, por exemplo, do que é o bem, do que é o mal, o justo, o tema do que é justo, do que é injusto. É, por exemplo, dentro da ética que a gente vai discutir injustiça, todas as formas de injustiça. É dentro
do tema da ética que a gente pode pensar: o que foi feito de fulano de tal foi ético, foi justo, foi bom? Ou seja, são temas que fazem parte da nossa sociedade e das próprias relações sociais. Por quê? Porque a moral, como é que eu posso dizer, como parte das relações sociais, ela surge exatamente do desejo e da vontade de que a sociedade conviva em harmonia. Imagina, por exemplo, uma situação hipotética. Vamos levantar uma hipótese aqui. Ai, meu pescoço doeu. Imaginem que vocês vivam numa sociedade como essa acaititense e que ela tem os 50 mil habitantes que ela tem. Imagine que esses 50 mil habitantes, cada um dessas 50 mil pessoas, agisse exclusivamente pensando em si mesmas. Que elas não respeitassem os valores éticos, as normas de conduta, o bom comportamento em sociedade, o respeito ao próximo, o respeito às leis, o respeito aos indivíduos, mesmo diante da ausência da lei. Imagine que cada um só fizesse o que gostasse, que cada um chegasse num banco e furasse a fila, não haveria fila. Que cada um invadisse a casa do outro e pegasse o que quisesse, não haveria propriedade privada. Imagina. Conseguiu imaginar? Pois é, seria um caos, não é? E é exatamente para evitar essa sociedade caótica que os valores morais existem. Por quê? Porque as normas morais vão estabelecer uma ordem de funcionamento da sociedade. E isso vai garantir que a sociedade coexista em parceria com os indivíduos todos que fazem parte dela, sem beneficiar a um ou a outro. O objetivo dos valores morais é beneficiar o coletivo, o bom funcionamento da sociedade. Logo, como eu bem disse nas entrelinhas, a origem da moral tem a ver com o desejo de garantir a vida em sociedade. E essas normas, associada, óbvio, às leis, vão garantir que essa sociedade exista de forma harmônica. Óbvio, vão existir conflitos, não tem alternativa. Mas, seguindo os valores morais e se adequando às leis, a gente tem muito mais chance de viver numa sociedade ordeira do que se desrespeitássemos tanto os valores morais quanto os valores legais, ou seja, as leis. Tranquilo? Ó, participação especial dos cachorros. Bom, uma outra coisa que precisa ficar clara é que a moral é filha do seu tempo. O que é que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que os valores morais, eles dialogam com o momento histórico em que nós estamos. Eu lembro de ter citado um exemplo e vou repeti-lo para que fique claro essa ideia. Se vocês fossem a uma praia em Copacabana, no Rio de Janeiro, no início do século passado, vai lá, 1910, vocês provavelmente encontrariam homens e mulheres vestindo roupas de banho que cobriam todo o corpo. Ficavam de fora apenas os pés, as mãos e a cabeça. Se porventura uma pessoa fosse vista expondo o tornozelo, ela poderia ser punida, ela poderia ser censurada. Por quê? Porque aquilo era considerado imoral. A pessoa tinha que guardar a imagem do seu próprio corpo na integralidade dele. Com o tempo, essas roupas foram diminuindo. E hoje, tranquilamente, é possível chegar a uma praia e ver pessoas usando biquínis, usando sungas minúsculas, biquínis também minúsculos. E a gente passa, está na praia e não acha estranho. São mudanças nos valores morais. E óbvio, por isso que eu disse que a moral é filha do seu tempo. Ela dialoga com o momento histórico em que ela foi criada, em que ela é valorizada. Se vocês pensarem há 70, 80 anos atrás,
as mulheres não tinham direito a voto. Elas lutaram e mudaram a lei. Mas, junto com a lei, mudaram também os valores sociais, porque elas passaram a ser mais respeitadas do que eram antes. Óbvio que nós precisamos ainda avançar muito. Nós precisamos garantir ainda mais direitos para as mulheres. Mas, comparado com o que tínhamos no início do século passado, os avanços foram significativos. A luta precisa continuar para que eles continuem sendo ampliados. Mas vocês entenderam a ideia de que a moral dialoga intimamente com o tempo? Então eu vou avançar para o próximo slide. Claro, se ficar alguma dúvida, anota no seu caderno que eu vou tirar na live. Bom, ética e política. Por mais que a gente ache que essas duas palavras não combinam, elas combinam muito. Se vocês pararem para pensar, lá na Grécia Antiga, ética e política eram termos complementares. Eles se somavam. Por quê? Porque a ética, segundo Aristóteles, que é o primeiro pensador a estudar, a se debruçar para pensar a ética, inclusive escreveu um livro clássico chamado Ética a Nicômaco. Nicômaco era o filho dele, ele deixou um manual de conduta para o filho. Aristóteles diz que a ética é a busca individual pela felicidade. Olha que coisa interessante. Vou repetir. Aristóteles disse que a ética é a busca individual pela felicidade. E você deve estar se perguntando, inteligente como é, ué, Theo, mas você disse que a gente precisa se preocupar com o coletivo. Se a ética é a busca individual pela felicidade, eu não vou estar só pensando em mim? Eu ocultei uma parte da fala de propósito. Aristóteles disse que a ética é a busca individual pela felicidade, desde que a sua felicidade não invada a felicidade alheia. Ou seja, galera, para que você seja feliz, você não pode causar a tristeza do outro. E vou além. Para Aristóteles, em seu livro clássico também, A Política, ou Política em algumas traduções, a política é a busca coletiva pela felicidade. Entendem por que ética e política não podiam se separar? Porque todas tinham o mesmo objetivo. Qual o objetivo das pessoas? Felicidade. As pessoas estarão felizes individualmente se forem felizes coletivamente. As pessoas estarão satisfeitas se viverem numa sociedade que promove essa satisfação. Então, um bom governo deve se preocupar com a gestão da felicidade de toda a população daquela cidade, daquele estado, daquele país. Essa é a ideia de política e ética ligadas como parte da busca pelo bem-estar da sociedade. No entanto, quando a gente pensa ética e política na sociedade contemporânea, infelizmente, elas andam imensamente separadas. A gente foi assolado ao longo dos últimos anos, das últimas décadas, por escândalos políticos os mais diversos possíveis. E isso nos fez acreditar que ética e política são duas áreas completamente opostas. E talvez precisaremos de um esforço cada vez maior da nossa parte de cobrar dessas lideranças políticas ações que voltem a promover a união entre o conceito histórico de ética e o conceito histórico de política. Assim, eu os convido então a pensar sobre esse tema e anotar as ideias e as inquietações que forem surgindo nesse processo. Mas como fica a ética no nosso dia a dia? A ética no cotidiano? Percebam, a ética, ela é a junção, ela é a sintonia da sua ação com a ideia de justiça. Isso mesmo. Se o que você faz não é justo,
Se o que você faz beneficia exclusivamente a você e prejudica a outros. Se o que você faz não é bom para os outros, para todos os outros, provavelmente a sua ação é antiética. Por quê? Porque o princípio de justiça é o de que as nossas ações não prejudiquem a outros. E como podemos perceber a ética no cotidiano? A ética no cotidiano está nas nossas ações mais simples. Por exemplo, seu pai, sua mãe, ou sua avó, ou avô, ou tios, cada um tem uma situação, paga a sua escola. Uma ação ética é você usufruir da escola da melhor forma possível, absorver o máximo de conhecimento possível e fazer algo de bom com esse conhecimento. Isso é ser ético. Quando você negligencia as atividades da escola, quando você vai mal nas provas porque não quis estudar, quando você responde mal a um professor ou a um colega, você está aproveitando mal o lugar da escola e, por consequência, está sendo antiético. Se existe uma lixeira para se jogar o lixo e você joga fora, você está sendo antiético. Se você fura uma fila para ser atendido antes porque julga que está apressado, você está sendo antiético porque desvalorizou o tempo do outro, que também pode estar apressado, mas está na fila respeitando todos os outros indivíduos. Se você estaciona num lugar que é reservado para pessoas com deficiência e você não tem uma deficiência, você está sendo antiético, porque está obrigando alguém que tem uma deficiência a parar num lugar mais distante para percorrer um caminho mais longo para chegar onde deveria. Ser ético não é difícil, não é complicado. É só ser honesto consigo mesmo e fazer pelo outro o que você gostaria que fosse feito por você. E nunca, sob hipótese nenhuma, fazer com o outro o que você não gostaria que fosse feito com você. Tranquilo? Bom, esse capítulo é só isso. Eu espero que vocês leiam o capítulo, eu peço inclusive que leiam o capítulo. Se restar alguma dúvida, anota no caderno. Respondam às atividades da página 9, 10 e 12. E a gente se vê em breve. Fechado? Valeu, um forte abraço, tchau, tchau e aproveitem o domingo.